Gabriel, é o seguinte, esse é um tema que eu até tenho vontade de conversar, entendeu? De falar assim, escrever mais. Mas minha cabeça está em outro foco agora, eu não estou com a inspiração certa para falar desse assunto. Mas eu vou falar aqui, dando um miolo para você, entendeu? Você é da área do direito, deve saber do que eu estou falando, dessas coisas que eu estou falando. Mas a minha inteligência foca muito mais na questão conceitual da coisa toda, e não em como ela é estruturada, como tem que ser, como a lei, como diz a lei, entendeu? Porque a lei brasileira é uma piada, entendeu? E a minha leitura é que o Brasil acabou, entendeu? O sistema brasileiro está no fim. A gente está prestes a entrar no sistema ditatorial. Lula já está falando isso subliminarmente no discurso público, não sei se você viu, entendeu? Por quê? Porque o que está aí não funciona, entendeu? E ele sabe que a direita vai reagir, então a maneira dele de não ter esse problema é ou você tem uma eleição roubada com auxílio da China, né? Subvertendo alguma coisa por trás das cortinas, ou simplesmente uma tomada silenciosa, né, do sistema, dizendo ele que nem o na Nicarágua, entendeu? O cara lá da Nicarágua. Então é por aí. O que você precisa entender é o seguinte: tem um conceito básico, né, da guerra espiritual entre as religiões que diz respeito. Eu já devo ter falado isso aqui com você, mas vou fazer a conexão com esse assunto, entendeu? Tem um conceito básico, que é a questão do primeiro mandamento da Bíblia, né? O amar-se ao teu Deus sobre todas as coisas. O que significa esse mandamento? O primeiro, o mais importante de todos, é você justamente você ter essa espécie de comunhão com Deus, tá? O entendimento de Deus, tá? Tem esse significado religioso da comunhão com o Pai, mas também tem um outro significado, que é você simplesmente colocar a honra, a espada, acima de qualquer coisa. O discernimento moral profundo que separa o bem do mal, acima de tudo. Amar o discernimento moral profundo que separa o bem do mal, acima de todas as coisas. Essa honra é que está na base da espada cristã, tá na base do entendimento ocidental, entendeu? As pessoas maquiam, porque existe muita ambiguidade no entendimento disso, as pessoas botam firula, a lei, tem que seguir a lei, não sei o quê. Véi, a realidade é dualista, entendeu? Tudo que você age tem pro bem e tem pro mal, tem uma polaridade ali. Então, você não consegue determinar uma lei que não exista na ação daquela lei um lado bom e um lado ruim. Aquilo que é falado que pode tem um lado bom e tem um lado ruim, e aquilo que está em contraposição que não é falado, se não está lá na lei porque pode, também tem um lado bom e tem um lado ruim. Entendeu? Então, todas as ações, com exceção da ação da Trindade, da virtude da beleza da verdade, unidas por justiça e misericórdia, são imunes, que é a única coisa imune ao toque do mal. Todas as outras são sensíveis ao toque do mal. Então, quando você começa quando você traz a ideia do estado, acho que é de Thomas Hobbes, né? O cara que fala sobre isso. O estado positivista, o estado como a gente conhece, o estado lá depois da queda da igreja no Luminírio. Quando você traz essa ideia do estado, que é esse conjunto de leis, né, do que pode e o que não pode, que não é vindo de um discernimento de um rei, de uma monarquia cristã e tal, com o entendimento da dualidade, o que acontece? Você está colocando no lugar de Deus, no lugar da honra, a figura dessa entidade. Então, quando você me pergunta, Bruno, você é a favor de sonegação fiscal? Você está me perguntando o seguinte, Bruno, quem é teu Deus? O Estado ou a honra? Agora eu respondo para você de uma maneira simples, a honra, meu Deus. Entendeu? E se eu, para defender a honra, para defender o bem, precisar sonegar impostos, eu vou sonegar. Tem um lado bom e um lado ruim disso, entendeu? A questão é, eu vou incentivar o máximo as pessoas a enxergar, porque não é mais uma questão de fé, é uma questão de certeza da minha parte que o governo é um ninho de cobras e corruptos, entendeu? O sistema todo está tomado. Quando eu falo a você dos porcos, muçulmanos, tá tudo conectado a isso, é tudo a selada de um mesmo negócio. Então, você trabalha, você ganha dinheiro trabalhando para o governo, né, com esse ar de legitimidade, porque o teu Deus, a forma como você está enxergando, é essa legitimidade do sistema. Eu não estou dizendo que o teu Deus moral é esse, mas que você se sente legitimado por isso. O coletivo te, olha, Gabriel, funcionário público exemplar, blá blá blá, entendeu? Então, tem essa aparência de legitimidade.
Assim como você, tá todos os deputados lá na Câmara do Congresso, tá todos os presidentes, os senadores, todo mundo invernizado, mas por dentro é podre. Eu não tô falando de você, entendeu? Eu não tô falando de você. Falando eu sou Caio de boa, mas eu tô falando assim, o verniz, a característica do verniz é a mesma, entendeu? Essa é, é o receituário da legitimidade dentro do par do circo chamado Brasil. E o que eu estou dizendo a você é o seguinte: não é uma questão mais de, será que fulano vai ser honesto? Não, eu não confio nas pessoas da rua. Eu não confio na vizinhança. Eu não confio nas pessoas da minha família. Eu sei que a mentalidade deles está toda fodida. A gente conversa, não são pessoas capazes de se convencer com palavras. Você viu o vídeo que eu postei da transformação de Gohan em Super Saiyajin 2? A história que Lula no Polymarket está subindo? Não sei se eu botei aqui para você. O robô diz a ele isso. Você não tem mais que tolerar isso, Gohan. Você tem que sentir a fúria do seu espírito. A fúria do seu espírito é justamente você acender o olho de fogo, a honra, entendeu? Não aceitar uma putaria dessa na sua cara, os caras debochando da sua cara, entendeu? Da sua falta de inteligência. Então, tem a ver com isso, entendeu? Tem a ver com esse sentimento do espírito que não aceita esse tipo de submissão. Então, quando o mal já começa a lhe fazer mal, né? Começa a lhe destruir, e você insiste ainda assim a obedecer ter a mente de colmeia, né? Obedecer ao olho de Horus, obedecer ao sistema, você está sendo convidado pelo Espírito Santo para você acordar, entendeu? Ó, meus filhos, você tá vendo que você está se fudendo não por causa desse Deus maligno que você está se ajoelhando para ele? Então o que eu estou dizendo a você é isso, entendeu? Esse verniz coletivo que tem na legitimidade brasileira é isso. E as pessoas, você não consegue convencer elas com palavras. Só a única coisa que dói nos brasileiros é dinheiro. Eles idolatram o dinheiro. Eles idolatram o status. Eles idolatram o verniz legitimado do poder, né? Essa validação social coletiva. Todo mundo idolatra isso. Eu que nunca paguei pau pra essa desgraça. Quer dizer, na tentativa de me socializar com as pessoas, eu vesti um pouco essa carapuça, mas eu nunca paguei pau para isso. Eu pagava pau, na verdade, para a minha necessidade de socialização. E eu só quebrei a cara, porque o meu ethos é totalmente incompatível com as pessoas que estão nesse sistema. Quando a gente corria, a gente falava sobre isso. Eu falava de virtude, não sei o que. E o Uri nem entendia o que eu estava falando. Entendeu? Então, tem muitas. Eu não estou querendo pagar esse santo, não, que eu tenho meus pecados também, mas eu estou dizendo assim, que o ethos de uma pessoa que consegue ver a trindade, consegue ver o bem verdadeiro das coisas, é completamente diferente da pessoa que já é dominada pelo coletivo, que tem essa necessidade de compatibilidade com o coletivo. Entendeu? E aí você começa a ter uma diferença de ethos. As pessoas começam a se tornar vampirescas, começam a se tornar cínicas, uma comendo a outra. Enquanto você vem, não entende porque as pessoas são desse jeito. Entendeu? Então a situação precisa piorar muito para elas perceberem, para você ter um despertar espiritual e as pessoas perceberem isso. Perceba que em nenhum momento do meu discurso eu falei sobre Deus. Eu não estou negando Deus, mas eu estou dizendo assim que quando você entende a honra, o passo para Deus é bem mais curto, é bem mais tranquilo. Mas quando as pessoas nem sequer conseguem entender a espada, a honra, porque elas não têm assim símbolo da trindade, cara, a pessoa que busca o bem, ela se torna uma alienígena no sistema. Entendeu? Ela se, ela se torna uma pessoa que não joga os valores do coletivo. Entendeu? E aí fica muito. A convivência fica muito difícil. Entendeu? Então eu me lembro que eu falava isso, mas as pessoas não aceitam. Eu tenho dificuldade com isso. Entendeu? Não, Gabriel, o sistema não é que o sistema tem falhas, né? O sistema é fodido. Eu passei os últimos 2 anos meditando sobre isso aí. Eu entendi a parada toda, entendeu? Como é que funciona. O Brasil tá na merda, velho. Acabou. Isso aqui, a evolução disso aqui é uma, uma olha que largou, ou uma revolta da população de moral, entendeu? A saída disso aqui é isso. Ou a China vai entrar colocando o sistema. Já está acontecendo isso, entendeu? E aí você vai orar pro Deus da China lá, o Deus chinês.
Você tem que conectar os pontos, pô. As coisas que eu te falo aqui, tá tudo conectado a isso. Tudo. Tudo, absolutamente tudo. Eu sei, inclusive, porque que no passado o Brasil degenerou. E o Brasil não era assim, mas era degenerado já. As pessoas que estavam no poder já eram baixas, já eram fodidas. Eu já entendi o jogo de valores que governou as pessoas. Tudo é um sistema hegeliano de tese, antítese e síntese, entendeu? Você cria o problema, gera a solução. É a dialética hegeliana, entendeu? É clássico, é um método clássico aí da época lá do Hegel e que Gramsci aprimorou, entendeu? Você cria o problema, exagera o problema, depois recua. Na hora que você recua, você tem um avanço em relação ao que era antes. A janela de Overton se moveu. É assim, entendeu? Eles operam por trás das cortinas com esse método. E o livro chamado O Comunista Exposto, que descreve completamente esse método, entendeu? E as pessoas aqui não percebiam isso, entendeu? Porque as pessoas meio que o século XX foi uma coisa muito assim de coisa de tecnologia, avanço, televisão, filme, música. Todo mundo foi entorpecido com isso aí e esqueceu, se afastou da espiritualidade, né? Do ethos ocidental verdadeiro. Praticamente o Brasil é um país de que as pessoas são livres, mas vivem numa espécie de ethos oriental também, querendo um salvador, querendo um Deus-Estado para proteger elas. E aí são dois valores que não são compatíveis. Ou você é expulsado pelas suas coisas, ou você entrega toda a sua liberdade em nome de um sistema supostamente que vai lhe proteger. Já o sistema chinês, como ele funciona assim. A ilusão é que a Bíblia avisa, isso não funciona. Por quê? Por causa da concupiscência. Aí a gente vai entrar em espiritualidade pra você entender isso aí, que eu já te falei, mas entendeu? Tem a ver com isso. A China, ela, veja, lembra daquela conversa que eu tive com você uma vez sobre terras de sangue e terras de paraíso? A China era uma terra de sangue. Ela está cultivando os frutos do paraíso por quê? Porque era uma terra de sofrimento. Aí trouxe a tecnologia ocidental, enxertaram a China com tecnologia ocidental, capitalismo, e aí agora ela está cultivando essa população que quer ver o bem, que quer ver as coisas acontecer, e ela está cultivando esses valores. Mas o Deus dela não é a honra, apesar deles terem valores confucianos de honra. O Deus é a PCC. E aí daquele que discordar, o PCC mata. Está relatado aí. É só uma questão de tempo para você ter um sanguinário no poder. Porque o poder move os psicopatas. Entendeu? Então, esse é um processo lento que acontece intergeracionalmente. Então, a gente no curto prazo, numa janela de 10, 20 anos, não consegue ver os resultados disso. Mas na janela de 100 anos, você consegue ver. E aí, é isso que eu estou tentando explicar a você, do que aconteceu no Brasil. O Brasil vive um cristianismo moralista desde a queda do Império. As pessoas aqui são cínicas. O jeitinho brasileiro é uma deturpação que se, vamos dizer assim, que fermentou, que se proliferou a partir da ideia do comunismo, da ditadura de 64, representando os maçons militares no poder, entendeu? E esse jeitinho brasileiro, que era, ele vinha lá originalmente do agorismo cristão, né? O agorismo é um valor cristão. Quando ele começou a ser corrompido, não, a malandragem, o brasileiro exaltando a malandragem, aí esse agorismo se tornou o jeitinho brasileiro, entendeu? Então, não adianta você querer enquadrar as pessoas, que as pessoas têm que seguir regras, porque o valor central do ethos ocidental, eu coloco a Europa, Estados Unidos, o Ocidente como um todo, né, Argentina, Brasil, aí, né, é esse, é o ex-cristão, entendeu? E aí você tem uma guerra no mundo, uma guerra espiritual, que já acontece. O Oriente é o ex-agnóstico, agnóstico minorite. As pessoas lá são condicionadas a achar que a honra vem do governo, a honra vem de quem está no poder. Então obedecer a quem está no poder é o que legitima a sua honra. Observe o seu caso que eu expliquei. A história do verniz, do terno e gravata, é a mesma coisa. Entendeu? Então, você se sentir legitimado pelo coletivo é uma visão gnóstica da honra. Entendeu? A honra não está em alguém lhe conceder. Não existe intermediário entre você e o consentimento da honra. A honra está em você.
Você é o próprio manifesto da honra. No momento que você age por virtude, beleza e verdade, você já é a própria honra. Você manifesta a Deus, entendeu? O Deus ocidental é esse. É um Deus que vem de você. Aí, por causa disso, você que tem a honra serve o pequeno. No gnóstico é o contrário. O pequeno serve o grande, porque é o grande é que manda. Então, obedece quem tem juízo. Como é que é aquela regra? É, obedece quem tem, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Uma coisa assim, eu não lembro do ditado. É um ditado assim. Entendeu? É assim, é o contrário. Por isso a pirâmide, o olhinho, pá, aquela simbologia toda. Entendeu? No Ocidente é o contrário. O ethos cristão, a honra está em você. Como você foi prostituído por causa do Gramsci, por causa da escola de Frankfurt, das faculdades totalmente corrompidas pelo socialismo, por esses ethos de diversidade, esse lixo todo, o wokeismo, lacração, você foi transformado numa prostituta. Entendeu? Porque agora que você foi transformado na prostituta, que você agora tem a concepção de que todo mundo é puta, ninguém vale nada, então agora você não tem mais a honra, você agora vai receber um Deus. O que Cristo fala sobre quando você pede por um rei? Entendeu? Aquele que pede por um rei terão o que merece. O gnosticismo é a base disso. Entendeu? A visão gnóstica é aquela visão onde você pede por um rei, pede por um salvador. No cristianismo, você é a própria honra, você é a manifestação da honra. Entendeu? Não no sentido de individualismo, não confunda, do ego, não é isso. Mas no sentido da trindade. Porque se você fica na dualidade, eu fiz o bem, mas aquele bem que é só para os outros ver, para você ter orgulho, você não tem a honra. A honra é você se esvaziar de orgulho e se encher de honra. Sabendo que toda a honra, toda a beleza, toda a virtude, toda a verdade da honra não vem de você, vem da própria honra, que ela te dá além de você. Mas ela se manifesta através de você. Entendeu? Essa é a base do entendimento cristão. A honra, você faz parte do corpo de Cristo, então você manifesta a honra. Mas ela existe independente de você. Mas você manifesta ela. E essa é a pura verdade. No gnosticismo, não. Se você não tiver em linha com que comanda o rei, o governo, o coletivo, seja lá qual for o teu Deus moral, você não tem honra nenhuma. Entendeu? Ninguém te reconhece. Então, o Oriente é dominado por uma visão gnóstica. A Rússia, a China, as sociedades ali dos muçulmanos, eu costumo dizer que são demogorgons. Eles têm mentes de colmeia, entendeu? Você assistiu Stranger Things? É isso. É aquela pessoa que não tem o próprio discernimento. Ele depende de um discernimento exterior a ele, um coletivo, o todo da mente, né, que o gnosticismo fala, para ele ter o discernimento dele. Entendeu? Então, o gnosticismo ele meio que imita a espiritualidade cristã e faz uma versão deturpada, focada no luciferanismo, né? Colocando Lúcifer no lugar de Deus. Todo o Oriente se baseia nessa ideia. Todas as ideias orientais. Claro que a sociedade toda não é assim, tem cristão lá também, mas os cristãos lá são perseguidos. Por quê? Porque por cristão a honra vem dele, não do que está lá de fora. Entendeu? Então, a célula da entidade do cristão, ele é extremamente anticoletivista. Entendeu? Ele não é anticoletivo. Ele participa e vive em coletivo, mas no coletivo que é merecedor de sua fé. Não o coletivo que impuseram a ele. Você é a favor de sonegação de impostos? Foda-se, se não merece o meu pagamento de impostos, eu não vou colaborar, não. Eu só colaboro com quem merece. O cristão pensa assim, entendeu? Então, você tem que entender essa coisa, essa dialética entre o gnosticismo e o cristianismo. Essa é a verdadeira guerra, entendeu? Essa guerra de direita e esquerda, a direita e esquerda é um jato das tesouras. É uma maquiagem dentro do cristianismo para você prostituir o cristianismo. Para você destruir o significado da honra. É exatamente isso que aconteceu nos tempos de iluminismo para cá. Entendeu? Você diluiu a honra, você destruiu a honra templária, a honra dos cavaleiros, a honra cristã, entendeu? Você transformou tudo numa fantasia, numa formalidade que as pessoas têm que seguir.
se tornou moralismo. Eu descrevo isso como moralismo. O que você imita de uma moral original se chama moralismo. Entendeu? A moral original é uma coisa. O moralismo é aquela imitação para parecer certo. Entendeu? Para parecer bonitinho na fita. Entendeu? Para cumprir formalidades. Isso é o moralismo. Entendeu? A Nietzsche, o filósofo Nietzsche, ele é um dos maiores críticos do cristianismo, por quê? Porque no tempo dele que ele viveu e ele escreveu as teses dele contra o cristianismo, o que ele via no cristianismo era justamente esse moralismo, essa decadência, esse cristianismo decadente. E por causa disso ele escreveu as filosofias dele sobre o eterno retorno, o amor fati, entendeu? Que as pessoas eram mortas-vivas. Eu chamo isso de niilismo cristão. Nietzsche dizia que os cristãos eram nihilistas. Que eram mesmo. Porque eles não estavam sendo cristãos, eles não estavam vivendo o amor pelo mundo, pela dor que lhe edificariam, que é o que o cristianismo verdadeiro ensina. Você aprende com a dor. Entendeu? O que ele estava vendo eram pessoas que cumpriam formalidades para se sentirem aceitas no coletivo. E eles entendiam que essa visão era uma visão nihilista da vida, uma visão que não tinha significado. Apesar de que ele deturpou boa parte da filosofia platônica para encaixar a filosofia dele. Mas eu gosto da leitura de Nietzsche, que a leitura de Nietzsche é uma crítica verdadeira a um cenário de um cristianismo decadente. E o método que ele ensina, como a busca de uma verdade para viver uma vida verdadeira, é um caminho verdadeiro para se reencontrar a verdadeiro cristianismo. Talvez um dos melhores caminhos. Entendeu? Ainda tinha a interpretação dele, tem um monte de armadilhas e tal, de ideias que ele colocou ali, para você ter tolerância com as pessoas que não seguiriam a espada, que não seguiriam a trindade, que não estavam dentro do corpo da igreja. Entendeu? Porque ele tem na filosofia dele, ele tem uma necessidade de abraçar mesmo aquela pessoa que é toda errada. Entendeu? A pessoa que faz o erro, mas que é feliz no erro que faz, entendeu? Então ele queria abraçar essa pessoa também. E aí, por causa disso, a filosofia dele abriu, né, ideias para abraçar esse tipo de pessoa. E são ideias que são armadilhas, que na minha visão não funcionam, entendeu? Mas são visões que trazem tolerância. Pegou? Então, assim, falei, entrei em Nietzsche aqui, velho, eu me perdi. No Oriente, existe a visão confuciana. A visão confuciana é a base dos samurais japoneses, é a base da honra da China, entendeu? A China, inclusive, usa o confucionismo como, né, aquela coisa de você dar valores transcendentais à população. Mas o PCC chinês, ele se coloca acima dessa honra, entendeu? Não se engane. A única forma do PCC chinês permanecer no tempo é se eles se tornarem uma monarquia cristã. Eles têm condição de acontecer isso, principalmente se houver uma revolução vinda de baixo, entendeu? Mas isso é impensável. Ainda mais uma sociedade que tem como base o Xi Jinping, é um cara extremamente comunista. Mas assim, na base ali, para todo mundo trabalhar e produzir coisas bonitinhas, eles incentivam os valores confucianos. Mas ali é a segunda página, entendeu? Então o PCC rima com a honra para gerar uma consonância de valores ali uma ressonância de valores ali com a população, e aí só vai dar problema quando determinadas questões que o PCC ali determina você não querer, entendeu? Então eles agem com o poder de que no feudal, que era o cara, o Xingu, né? Quando era o Japão feudal, como era o nome daquele cara, o fodão que governava, o rei feudal lá do Japão, né? O cara mais importante dos samurais. Eu não lembro o nome que dá. Entendeu? Eles têm esse tipo de autoridade. Só que as ideias do PCC são ideias de quê? De comunismo, de planejamento econômico, essas coisas. Querem controlar, direcionar a economia e tal. Eles têm esse entendimento. Então, uma coisa me faz pensar que a China não vai cair nesse engodo durante todo o tempo. Em algum momento eles vão acordar que descentralizar é muito mais eficiente do que manter esse ordenamento. Mas isso vai envolver uma guerra ali dentro, entendeu? Porque se eles continuarem na direção, o que vai acontecer? Alguém no mundo vai tomar o poder e vai seguir o mesmo caminho de desonra no comunismo, entendeu? A estratégia de desmoralização. Só que
Se eles são a própria referência deles, com o país mais poderoso do mundo, que ficou rico às custas da riqueza ocidental, por causa da estupidez do Ocidente, se eles estão, né, nessa condição, será que eles não vão. Assim, eu não acredito que os chineses sejam tão estúpidos quanto os brasileiros foram, quanto os europeus foram, né? Nos seus respectivos processos de degeneração, os americanos também do interior, né? Por quê? Porque eles não estão em um processo de moralismo, de degeneração moral, como o Brasil, os Estados Unidos e a Europa estão. Entendeu? Na verdade, eles estão se emanando de uma terra de sangue. De um povo que se emanou de uma terra de sangue, ele tem muito mais lucidez sobre o bem e o mal do que um povo que nasceu no conforto e que acha que bem e o mal é uma coisa só assim, um enfeite. O que importa é a gente ter as coisas, curtir, materialismo, entendeu? Transar muito, entendeu? É a visão ocidental, é idolatria ao sexo e ao dinheiro, entendeu? Então, eu acredito que em 50 anos a China possa se tornar uma monarquia cristã. Isso é possível de acontecer por conta da edificação dos valores, da direção. Entendeu? Mas tem a cultura chinesa. Cara, é osmose, entendeu? Os caras não vão ficar no Belmobor lá o tempo todo. Eles não são muçulmanos. Os muçulmanos são fodidos. Não tem cérebro. São animais. Mas os chineses são inteligentes. Os chineses têm bom gosto e agora vendo a beleza da cultura ocidental, trazendo a beleza da cultura ocidental para eles, têm essa capacidade. Mas isso vai levar muito tempo para ocorrer essa transformação. Mesma coisa eu digo da sociedade japonesa, que é uma sociedade com valores de samurai e de liberdade muito mais fortes do que a China, mas que ao mesmo tempo está em uma fase de lista de degeneração, muito por conta dessas guerras híbridas gramscianas, de diluição da honra. A honra é que dá. O valor de honra individual é o que dá o valor do ethos ocidental. A substância do ethos ocidental é essa. Entendeu? E todos os vetores, países, mesmo o Japão, que não é tem uma honra cristã lá, teve uma grande aliança de jesuítas com confucianos lá, porque o confucianismo e o cristianismo são muito próximos, entendeu? Mas a turma lá sempre teve aquela valor do shintoísmo também, conexão com a natureza, tinha outras religiões, outras espiritualidades, mas sempre com essa coisa do idealismo samurai, entendeu? E aí, ainda que o Deus não seja o mesmo, a ideia da honra individual, de defesa da sua própria honra, da sua família, essa coisa né, encarnada no Japão é até mais forte do que no Ocidente. Então, sem dúvida, eles também estão sendo sabotados pelas guerras híbridas dos sistemas comunistas, entendeu? Então, peraí que eu pegar a ideia. Então, eu diria isso, que o ethos ocidental, ele se manifesta no Oriente através desse ethos confuciano, entendeu? Essa herança confuciana de lá, que é muito próximo ao cristianismo, entendeu? O Guilherme Verde tem um vídeo sobre isso, que ele fala sobre esse assunto, entendeu? Enquanto que aqui você tem o ethos gnóstico se manifestando em quê? No espiritismo, nessas religiões assim alternativas. Dizer, pessoal, você só quer esotérico, zen, quer meio espiritual, pai, amor, budismo, são todas filosofias orientais, entendeu? Então você tem o ethos ocidental lá, que é controlado com mão de ferro pelos governos, e você tem o ethos oriental aqui, entendeu? Nessas filosofias que todo mundo acha bonitinho, sem entender o que está por trás disso tudo. Entendeu? Que é a intenção de você. Quando o ethos oriental vem pro Ocidente, o objetivo é, não ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. O objetivo é esse. Porque o Senhor teu Deus é a sua honra. E a quem você deve amar, colocar acima de tudo a tua régua moral, o teu Deus moral. Então a intenção das filosofias gnósticas é substituir essa régua, esse centro da moralidade humana, das células, das pessoas que têm aquela camada de indivíduo de inteligência superior já, né, que está buscando alguma espiritualidade, mas rejeita o cristianismo por condicionamento, porque não gosta, porque não gosta da ideia. Então acha aquela filosofia oriental ali bonitinha, sabe? Então a intenção é essa. É você trazer um outro Deus para ocupar o lugar da espada, principalmente o lugar da espada.
Não vou nem dizer o lugar do pai, o lugar de Elohim. Eu vou dizer o lugar da espada, da honra, entendeu? Porque tirando a honra, você já tira totalmente a capacidade de discernimento da pessoa. Porque o discernimento é a própria honra, entendeu? Então, enquanto que o ethos ocidental lá, quem gosta, gosta e não abre mão. Por quê? Porque é verdade, tudo que é verdadeiro, só que é contido pelos governos, porque os governos são gnósticos. A Rússia é assim, a China é assim. Agora, de todos eles, o pior de todos são os muçulmanos. Por quê? Porque os muçulmanos, eles transformam essa ideia agnóstica numa manifestação violenta, entendeu? É a coisa botada em lei, botada na espada ali. Quem não obedecer perde a cabeça, entendeu? Então, de todos os deuses, falsos deuses orientais, o pior de todos é o muçulmano. Por quê? Porque ele é o que torna os homens mais violentos e cruéis. Dito e feito, é exatamente o que ele mostra aí com os porcos, entendeu? Então, quando você entender essa ponte do gnosticismo, o cristianismo, o ethos oriental e o ethos ocidental, você vai entender como tudo está conectado. Essa briguinha política que a gente tem, eu sigo, eu sou nela imposta não, eu pago imposto não. Vai entender o Bitcoin, porque que o Bitcoin é tão importante, porque que o Bitcoin é a própria manifestação da honra no dinheiro, entendeu? Porque quem não tem a visão de honra não vai entender o Bitcoin nunca, entendeu? É isso, entendeu? Então, a questão é essa, entendeu? Então, uma coisa que você precisa entender, assim, como base, você entender isso, é que quando você não tem a espada como tua honra, com o discernimento moral profundo que separa bem do mal, fica tendo que obedecer regras. E, na verdade, você sempre tem que obedecer uma regra, mas você tem que obedecer regras que não tem um porquê de ser. Porque toda regra, tudo aquilo que você fizer tem um lado A e um lado B. Toda lei que eles criarem tem um lado que é uma face de virtude e um outro lado que é uma face de vício. Então, quando você pergunta para mim, Bruno, você é a favor de sonegação fiscal? Você está fazendo duas perguntas, verdadeiramente, entendeu? Você está perguntando, você é a favor de sonegação fiscal justa para um governo que vai distribuir a renda, que vai levar obras para edificar a infraestrutura da sociedade, edificar as necessidades da população, governar, buscar os interesses internacionais da sociedade? Sim, eu pago. Eu não sou a favor, não. Eu pago impostos, eu quero pagar. Eu faço questão de dar um pouquinho do meu dinheiro para esse pessoal. Eu faço questão. Agora, a segunda pergunta, que é a mesma pergunta. Você é a favor de sonegação de impostos para um governo que é ladrão, que está cheio de corrupto e de gente que não presta, e só tem gente usurpando das aparências para fazer você continuar pagando e usar o seu dinheiro para apodrecer ainda mais a população? Não sou a favor, não vou pagar, eu não vou deixar esse pessoal chegar perto um tostão do meu dinheiro. Entendeu? São duas perguntas em uma só, porque você está esquecendo, na premissa da sua ideia mental, o caráter da polaridade de todas as coisas. Entendeu? Quarto princípio hermético, dos 7 princípios herméticos, dê uma lida lá. Princípio hermético, primeiro, mentalismo. Segundo, correspondência. Terceiro, vibração. Quarto, polaridade. Quinto, ritmo. Sexto, causalidade. Sétimo, gênero. O quarto princípio hermético é a polaridade. A polaridade é o que opera sobre isso e é o que cria essa natureza da dualidade de todas as coisas. E a única coisa capaz de suprimir a polaridade é a espada de Cristo. Entendeu? A Trindade é a única coisa imune ao toque do mal. É a única coisa que você, a partir de um raciocínio matemático, metafísico, que se baseia em cima de um comportamento moral que denota a reunião de 3 valores que o ser humano ele é inclinado naturalmente a amar: a virtude, a beleza e a verdade. Quando você une esses 3 valores, você gera o discernimento do verdadeiro bem. E com o discernimento do verdadeiro bem, você torna os seus olhos capazes de interpretar o mal oculto, o mal hermético, o mal que está além do que é
imediatamente sensível aos seus olhos. E aí com isso você tem a visão da trindade, o terceiro olho, o olho de fogo, entendeu? O olho de Cristo, o olho da espada, seja lá o que nome você quiser botar nesse nome, entendeu? As metáforas nos desenhos animados aí estão recheadas, o olho de Tandera, a visão além do alcance, o caralho, entendeu? Então, como você tem essa visão, você tem a visão da honra, você começa a ver a honra e a perceber quando você recebe uma verdadeira honra. Quando a pessoa está fazendo algo com você que faltou em algum detalhe na honra. Você começa a interpretar as situações dessa forma. E quando você muda essa interpretação, muda totalmente a sua visão da realidade. Entendeu? Então a verdadeira visão cristã é essa. Quem não tem a visão cristã enxerga o bem, o belo, o verdadeiro de forma separada. Entendeu? De forma explodida, de forma fragmentada, quebrada. E aí o que acontece? Ele tem uma interpretação totalmente dualista da realidade. Por que dualista? Porque está dentro da polaridade, porque está dentro da dualidade. Você tem a fé. Você não, somente pela fé não adianta. Você precisa da trindade. Porque a trindade te dá um discernimento. A trindade é aquilo que supera a dualidade. Para você superar dois pontos numa reta e transformar aquela reta em um plano, você precisa de quanto? Você precisa de 3 pontos para formar um triângulo. Você precisa de quantos planos para formar um tetraedro? Para sair da dimensão do bidimensional e ir para o tridimensional. Você precisa de 4 planos. Então percebe esse princípio matemático. Ele está por trás de todas as coisas. Isso faz parte da geometria sagrada. E é a base da geometria sagrada que dá o entendimento matemático do porquê isso que eu estou lhe falando é totalmente verdadeiro. Porque o comportamento moral que a gente faz, buscando o que a gente entende como bom, segue os princípios da geometria sagrada. Entendeu? E aí, na geometria sagrada, você só consegue estabelecer a coesão da peça inteira do bem através da união desses pontos, entendeu? O bem é uma peça complexa de geometria, entendeu? Representado simbolicamente pela espada, né? pela verdade aletheia, né? É uma peça de aletheia, na verdade. A verdade é tudo, é o todo. A espada é somente uma das verdades, entendeu? Então, o que eu estou lhe falando é muito certo, está muito conectado com esse entendimento. Percebe a ingenuidade da sua pergunta diante disso que eu lhe expliquei aqui. Levando a conversa para essa. Você tem que ajudar, pagar impostos, não sei o que lá, entendeu? Cara, é muito mais complexo que isso. Enquanto a gente fica fazendo essas perguntas, a gente está ok, a gente está operando no nível da dualidade, dentro do teatro das tesouras, de que o Olavo Carvalho falava. Por quê? Para estar aí você defendendo a obediência à lei positiva, por isso que é lei positiva, porque parte do princípio do otimismo, todo mundo quer o bem. Mentira, tem um monte de gente que quer o mal, tem um monte de gente que na verdade quer seus interesses, mas se para ter seus interesses ela precisa fazer o mal social, ela faz e não tem nenhuma consciência pesada sobre isso. Entendeu? Então, o teatro das 6 horas é esse. Eu defendendo a direita. Eu vou pagar imposto, não. Eu vou defender meu ego. Eu vou defender o meu. E você defendendo o coletivo. Não, temos que colaborar, temos que ser do bem. Não, o coletivo é nosso rei. Entendeu? A legitimação coletiva, o verniz, o palito da gravata. Entendeu? Tudo bonitinho, legitimado. Eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa que contribui para a sociedade. Entendeu? Cara, pega esse ego, joga no lixo, não vale nada. Isso é tirar transforma esse ego em honra. E a honra não é esse verniz, a honra é o que eu acabei de lhe explicar. Sentiu o poder? Quando você sentir esse poder, aí você vai entender. Vai entender tudo, vai entender a minha argumentação toda. Eu tô terminando de escrever uns textos legais aqui, entendeu? De várias conversas que eu tive. Eu tenho umas conversas com você, tem conversa com o grupo de Yuri, tem conversa com um grupo que eu tenho uma turma de amigos que jogam CF, entendeu? As conversas estão fluindo, entendeu? E aí, tipo, tem os áudios também, eu já tenho há vários áudios que eu lhe mandei, eu salvo todos, e tem os documentos. Quando eu tiver os documentos já prontos, tem uns que já tem um conteúdo legal, eu te mando aqui, você dá uma lida, entendeu? Você pegar a ideia que eu estou construindo, o que eu vou usar de base de argumentação, conectando todos os pontos para
falar isso para outras pessoas, mas não dessa forma assim, que eu tô aqui, eu tô aqui falando com você só do Espírito Santo, entendeu? Então eu não tô com nada disso anotado, não tenho isso no discurso, tá no fogo da alma, entendeu? E aí, daqui a 2 horas eu esqueço, entendeu? Por isso que eu salvo os áudios. Depois eu vou mandar para um IA e botar tudo no documento também esses áudios, porque o conteúdo dos áudios também é muito bom. Mas o documento não, são coisas que eu escrevi de uma coisa mais encadeada, ligando. O que está escrito fica mais elegante, entendeu? E aí, quando eu condenso o documento, fica melhor com figuras e tal, com metáforas e tal. Conectando todos os pontos, fica mais fácil para quem quer entender, entendeu? Quem não quer entender, não vai entender nunca. Agora, quem quer entender, consegue entender com que está aí a ideia central, entendeu? E é uma coisa que você não vai ver em nenhum lugar, porque a maioria dos autores, a maioria dos livros, né, fala sobre essas coisas de uma forma mais desconectada, entendeu? Eles se aprofundam muito nos assuntos que eles tratam, mas não ligam, eles não fazem uma síntese com um todo. O que eu estou fazendo é justamente isso, o que eu estou fazendo é uma síntese de vários conhecimentos, de como uma coisa encaixa na outra, entendeu? Eu não preciso me aprofundar em uma coisa só. Eu quero entender o todo. Para entender o jogo maior. O meu objetivo sempre foi esse. E é essa visão do todo, para mim, que é o mais importante que as pessoas terem hoje, né? Para entendimento da política, entendimento do dinheiro, entendimento do mundo como está, para ter a visão do ciclo de horrores das coisas que estão para acontecer. Entendeu? A única chance, escute o que eu estou dizendo, a única chance do mundo não entrar numa guerra desgraçada, fuderosa, é Bitcoin. É o Bitcoin. O Bitcoin é a única saída. Não tem outra saída. A não ser que o próprio Ocidente se implona e se torne Oriente. Vai virar todo mundo em um aqui. Entendeu? Vai virar todo mundo aqui mente de colmeia. Eu duvido que isso aconteça. Eu morro no ver isso. Eu não aceito isso de jeito nenhum. Entendeu? Não aceito isso de jeito nenhum. Muçulmano, esse pessoal. Ih, quero distância nessa gente. Entendeu? Então, eu não vejo isso acontecer. A própria honra de Cristo, a escatologia cristã não prevê isso acontecer, mas prevê que as pessoas vão sofrer muito. Vai rolar muita quebração de corações, né? Como eles falam. Agora, a única chance disso acontecer de uma forma que muita gente não honra é o Bitcoin, porra. Porque as pessoas de boa fé caminham na direção do Bitcoin. Porque o Bitcoin é um sistema alternativo. É um sistema que eles não têm controle. Entendeu? É por isso que minha fé no Bitcoin é inabalada. Né? Eu tenho 99,99% disso de. Eu só não coloco 100%, porque 100% é arrogância. 100% é só Deus. É a mesma coisa de dizer, tem 100% certeza de Deus. Ninguém tem. Mas aquela fé brutal, você tem. Entendeu? É a mesma coisa. Entendeu? Aí o que eu estou fazendo com esses documentos é isso. Estou escrevendo isso, o que eu acho que é um ponto importante para falar outras pessoas uma coisa que eu não sabia. Até 3 anos atrás eu não sabia disso e isso foi extremamente relevante para eu entender tanto o Bitcoin quanto as coisas que eu passei na minha vida, entendeu? Então, esses pontos que eu tô colocando nesses documentos, para mim são muito. Ninguém sabe disso, Gabriel. Ninguém sabe. Quando eu coloco o meu conteúdo no IA para fazer uma validação, tá tudo escrito lá, tem vários autores clássicos que fazem referência a isso, mas ninguém sabe disso, isso foi apagado da educação ocidental. De propósito, é um método, faz parte do ethos você diluir a moral ocidental, entendeu? Tá no sistema isso. Mas a IA, como foi carregada com todo o conhecimento, ela sabe. Então, o que eu tô falando não é besteira, o que eu tô falando é exatamente o que eu tô vendo, entendeu? E o que eu acho mais relevante é passar para as pessoas. E aí eu tô preparando esses documentos, entendeu? O que é importante as pessoas saberem. Verdade ela tem, espada, sexto e sétimo sentido, o que mais? A trindade, o reino da trindade, a lei da dualidade, o jogo, os 7 princípios herméticos, o que o que qual a estratégia dos gnósticos para dominar o ethos ocidental, entendeu? Tem tudo lá.
Tudo descrito. Um documento tratando cada assunto, separado. Agora eu vou falar a você o que eu penso sobre o governo brasileiro de uma forma bem chuta. Não presta, Dani. Não tem ninguém que presta ali. O Congresso é um ninho de víboras. Só tem psicopata. E se você começar a enxergar a verdade, você vai ver que os psicopatas não estão somente ali. Eles estão nas faculdades, eles estão onde se gera o conhecimento, eles estão nas empresas, nos seios das famílias, entendeu? Véi, a sociedade brasileira está nos seus piores dias de toda a sua história. Não há mais cristianismo aqui. O que existe são só cacoetes cristãos, mas que serão, se ninguém fizer nada, progressivamente eliminados para que toda a filosofia gnóstica e que todas as ideias materialistas sejam incutidas, fazendo com que todo mundo se torne submisso ao sistema do poder. Entendeu? Eles vão fazer isso progressivamente. Vão eliminar cada cacoete cristão. Entendeu? É assim que eles fazem. O cristianismo, a essência, não habita mais essas pessoas. Essas pessoas são horríveis. O povo brasileiro é um povo horrível. São pessoas imundas. São pessoas horríveis. São pessoas da mais baixa categoria. Falando a nível mundo. Um dos países com as pessoas mais baixa categoria. Mas isso não significa que elas sejam ruins, entendeu? O brasileiro, ele costuma ter bom coração. Diferente vamos supor assim, de uma sociedade condicionada ao gnosticismo, como os muçulmanos, por exemplo, que são as pessoas que têm pessoas ali se tornam perversas. No Brasil, eu não diria que as pessoas são perversas, mas são pessoas assim condicionadas ao cinismo, a um cinismo assim malandro, amalandrado, um cinismo assim cúmplice com toda porcaria, entendeu? Então, todo brasileiro assim é baixo mesmo, entendeu? Então, a onda que salva o brasileiro é que ele é um povo que tem gosto pelo bem, entendeu? Ele tem gosto. Só que ele não sabe mais o que é esse bem. Ele se perdeu. Então o bem é obedecer, o bem é trabalhar com o governo, o bem é como pegar um concurso público, o bem é sempre um jeitinho assim, medíocre de fazer as coisas, entendeu? Ele não tem mais o entendimento da verdadeira honra. Ninguém sabe falar sobre isso. E sem perceber, mesmo ele tendo coração bom, ou seja, a intenção de ser bom, caridoso, né? Ele tá cheio de cacuete, de coisas que ele não pode abrir mão, porque senão o outro malandro vai tirar dele. Entendeu? Então ele não pode dar mole, esse cara é narcisista, esse cara tá se achando. Não fica pagando pau fundo, não sei o que. Então ele cria uma espécie de cacuete, né? De coisas que ele não pode ter fé, entendeu? Um cacuete assim de coisa que ele não pode confiar, coisa que ele não pode falar. Ele sempre percebeu, como ele não tem discernimento, ele vai percebendo a capacidade de ação, ele vai perdendo a capacidade de ação, entendeu? E achando que aquilo ali, por ser validado pelo coletivo, aquilo é bonito, não, acha legal, e ele vai se condicionando sem perceber, entendeu? Ele vai se tornando isso. Então, ele perde a capacidade, ele perde a criança interior, ele vai se tornando cínico e espiritualmente morto, entendeu? Porque ele é condicionado a duvidar de todo mundo, ele é condicionado a não ter fé, a achar que todo mundo é malandro, entendeu? Porque é um sistema coletivo, um sistema de incentivos que molda os olhos da pessoa. Ele fica com o ar condicionado, entendeu? Ele cria uma espécie de barreira sem perceber. Ele deixa de se doar para as pessoas naquilo que ele precisaria se doar para que as coisas se manifestassem, para que as coisas acontecessem. Ele perde uma das virtudes mais importantes do verdadeiro cristão, que é a honra, né?
Ele perde a honra, não, a fé. Ele perde a capacidade de ter fé. Ele nem sabe mais discernir o que é fé. Entendeu? Os valores mais importantes da mentalidade ocidental é a fé e a honra. E nenhum dos dois o brasileiro sabe. Ele não tem essa educação mais. A família já não sabe. Desde a geração da minha mãe, os nascidos em 1950, já não se sabe falar disso. Minha avó acho que não sabia. Então, a gente está no estágio final, pô, de um processo de degeneração brutal. E aí, você tem que entender isso com uma certa humildade. Eu sei que a gente, como ser humano, a gente tem uma necessidade de se sentir validado. Ah, não, o que eu fiz tem honra, tem um trabalho envolvido, não sei o que, tem valor. Mas você tem que entender, velho, do que você é feito, do que você é cercado. Se você está cercado de lixo, por mais que você seja o lixo mais, o saco de lixo ali mais limpinho do aterro, é o lixo, entendeu? É isso que eu quero dizer. Sem ofensa, não tô querendo te ofender, não, nem me ofender, nem ofender ninguém. Mas ter o entendimento do quão ridículo é o brasileiro. O brasileiro não produz nada, não produz mais cultura, não produz música, não produz filme. Todos os filmes brasileiros sempre foram um lixo, por quê? Porque estavam cercados de socialistas. Os socialistas não têm entendimento transcendental, entendeu? Eles só falam em merda. Eles não entendem a beleza das coisas. Porque toda a mentalidade deles é baseada em merda. É baseada em materialismo, entendeu? Em contingências humanas. E não nas coisas transcendentais. Porque eles desprezam o transcendental. Para a religião é o atributo do povo. Então, a beleza é totalmente dessubstanciada. Por isso, ele não consegue fazer coisas boas. As músicas são usadas com armas herméticas para prostituir as pessoas, para fazê-las idolatrar a concupiscência, a sensualidade do corpo, né? O prazer sexual. É sempre isso. Entendeu? E eu não nego, não adoro. Tem música sensual que eu adoro. Eu não acho errado as músicas sensuais. O problema é você perceber que existe toda uma linha política que usa a música para te incentivar. O problema é esse, você perceber essas pessoas malignas operando. Para lhe transformar em escravo, entendeu? Então, já me ouvi aqui de novo para essa ideia. Sim, eu estava dizendo, não é para a gente ter complexo de inferioridade total, complexo vira-lata. Os socialistas criticam muito o pessoal da direita. Por quê? Porque o pessoal da direita reconhece essa ausência de beleza no brasileiro. Entendeu? Não vou dizer no brasileiro, mas no brasileiro típico, no brasileiro mediano. E aí chama isso de complexo de vira-lata. Mas entenda, é complexo de vira-lata sim, e quem tem esse complexo é o socialista, porque o socialista é um vira-lata. Não é o complexo, não. Ele é um vira-lata, ele não vale nada. É imundo. É uma pessoa que não tem honra, nem sabe discernir fé e honra. Eles querem, na verdade, dizer que isso tudo é maluquice. Eles colocam coisas no lugar da honra, no lugar do bem e do mal, você coloca a luta de classe. E no lugar da fé, você coloca as certezas. Você coloca científico, é provado pela ciência. Mas isso não é transcendental. E o ser humano se move pelo transcendente e não pelo que é tangível. Eu escrevi sobre isso, depois eu te mostro. Entendeu? Então é por isso que eles são vira-latas. O cara de direita que fala isso e reconhece a podridão do Brasil, ele não tem complexo de vira-lata, ele só está reconhecendo o óbvio, que o socialista que produziu cultura é um vira-lata. É um símbolo de inteligência. Um brasileiro que fala que é dito complexo de vira-lata, ele é o cara inteligente, é o cara que está reconhecendo o óbvio, a verdade. Que é isso que. Claro que eles têm que reagir, por isso que eles acusam de complexo de vira-lata, entendeu? O que eu estou convidando você é o seguinte: para você entender isso sem interpretar como uma ofensa à sua honra, entender que existe esse problema, entender que você é um ser humano que cresceu e foi moldado numa sociedade sabotada, uma sociedade degenerada por métodos gramscianos e frankfurtianos, para transformar você em um escravo obediente e cego. Entendeu?
estúpido, burro, cego e obediente. Esse é o objetivo deles. Sem honra nenhuma. Você acha que você tem honra. Você se acha legitimado. Mas para quem está no poder, você é só um mecanismo, você é só uma ferramenta, você é um utilitário. Você não passa de um ser útil, um idiota útil. Entendeu? Esse é o ponto todo. Entendeu? E aí quando você, uma vez você vê a verdade, você não consegue desver. Entendeu? Você não consegue desver. Você não volta mais atrás. Entendeu? Existem várias camadas do método da generação. A própria direita bolsonarista é um processo disso. Por quê? Porque não são feitos de verdadeira direita, do que seria pessoas de raiz, né? Pessoas de honra. É uma direita falsa para maquiar, para ocupar o lugar do poder na situação de troca de poder. Então, para se prever quem eles podem controlar num ambiente democrático. É para isso que existe. Por isso que você tem um cara como Bolsonaro, ignorantão, machistão, babacão, covadão, bundão. Meus filhos também bundões. Não tem nenhum homem digno o suficiente para ser presidente, porque são todos bundões. É uma geração inteira formada num berço cultural para formar bundões, para formar covardes. Entendeu? Você se acha corajoso por ter sido moldado pelo berço vermelho? Não ache. O berço vermelho é pior que o berço azul. Os dois são covardes, mas o berço vermelho, ele acha que é mais corajoso porque ele está lutando pelo coletivo. Enquanto que o berço azul é aquele berço que fica imitando Estados Unidos, entendeu? É tudo farinha dentro do saco. Um é iluminismo francês, o outro é iluminismo sombrio. O iluminismo americano é iluminismo sombrio. Entendeu? No iluminismo sombrio, o Deus é a elite empresarial, a elite oligárquica, do Deep State, a seita agnóstica que idolatra Lúcifer. No iluminismo francês, a elite é o dom do coletivo. O coletivo e quem está na situação de ser o representante desse coletivo, o Stalin da vez, o Xi Jinping da vez. Entendeu? Quem for o bambambam desse coletivo é o cara. Não, é o coletivo. É o coletivo. É tudo fazendo um saco, é tudo falso Deus. Que o verdadeiro Deus é a honra. Entendeu? Primeiro mandamento da Bíblia. Amar esse é o teu Deus sobre todas as coisas. A direita é a camada a camada política de interfaceamento entre a Bíblia e o iluminismo sombrio. Aí você tem a direita. Entendeu? E a esquerda é o próprio iluminismo francês colocando o Deus maligno no lugar do Deus verdadeiro. Colocando o Deus gnóstico, o olho que tudo vê, no lugar do Deus verdadeiro, que é a honra, que é a espada. O jogo é esse, Gabriel. Pegou?